Mensagem dia 5/11/1998. O Santíssimo Pai. Nenhum ser vivo na terra pode ver Deus Pai, mas somente seu Santo Filho, ele que está sobre todas as coisas que o Pai criou, visto pelos anjos que vêm lhe servindo e junto os santos também. É glorificado a todo momento este nome: Jesus, Jesus, Rei do Universo, o pacificador de todas as coisas, onde por ele é dirigida toda a natureza, o céu e a terra. Filhinhos amados, quando vocês se põem de joelhos para orar a ele e a mim, lembre-se que os seus joelhos estão dando prova do respeito que vocês têm por ele e por mim. Já que a humanidade, na sua maioria, não faz mais isto, virão horas em que todos irão dobrar os seus joelhos, mas aí será tarde. Aprendam, meus filhinhos, que não devem praticar este erro que está sendo cometido, pois um rei não poderá ser recebido sem camisa ou de bermuda. Olhem que o tempo agora não depende mais de anos, e sim de meses. Então, fiquem de prontidão, como se estivessem sendo convocados para irem a uma luta. Façam que as suas almas mereçam viver eternamente com ele, comigo e com todos os anjos e santos que já estão no céu. Glorifiquem sempre este nome a todo momento, mesmo baixinho, porque ninguém precisa ouvir, pois basta somente ele. Será chegado o momento que os vossos espíritos também serão glorificados pelas mãos deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A luz que está para se manifestar em torno da terra irá derramar os seus raios em cada um que estiver em oração e em comunhão com ele. Por isso não se pode mais esperar, deixando a conversão para amanhã ou para outro dia. Tem que ser já. Então faça de sua casa uma casa de oração. Faça de seu corpo um templo de Deus. Faça de sua vida uma vida santa e faça do seu amor um amor puro, mas sempre perdoando a quem lhe ofendeu, que lhe ofendendo. Só assim conseguirá passar para outra vida, ela que será cheia de graças e bênçãos dada por um Deus que tudo criou e que abençoou todo o seu trabalho, ao terminar depois de 6 dias e no 7º veio a descansar. Agora irá acontecer o mesmo, pois o seu trabalho ficará nas mãos de seu Filho para encerrar o fim dos tempos. Maria, Rainha da Paz. A luz que está para se manifestar em torno da terra irá derramar os seus raios em cada um que estiver em oração e em comunhão com ele. Faça de sua casa uma casa de oração, faça de seu corpo um templo de Deus. Faça de sua vida uma vida santa e faça do seu amor um amor puro, mas sempre perdoando a quem vem lhe ofendendo. A gente que está conseguindo ir para a rua todos os dias, graças a Deus. Tem momentos também que a gente ficou um pouquinho desanimado. Eu, essa semana, acho que foi terça ou quarta-feira, eu acordei um pouco desanimada. Mas eu já fui no terço de manhã e já voltei um pouco mais animada. Porque o pai começou a dizer: quando um pobre rouba uma galinha, é chamado de ladrão. Quando um pobre vai e rouba no supermercado um saco de arroz, é chamado de ladrão. E esses que roubaram é lava-jato? Não, chama de ladrão. Ladrão, o pior que existe. O pai falou isso em 2016. Imagine agora o que ele não falaria. Então nós não podemos nos calar. São ladrões, o pior que existe. Quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala. Aqui no balneário eu falei um pouquinho. Lá em Itajaí, ontem, quando eu cheguei, já era quase 4 horas da tarde. A gente só chegou assim, já veio uma senhora e perguntou para mim: vocês vão rezar? Eu disse: não sei, se quiser a gente reza. Daí ela falou: porque a gente rezou um Pai Nosso agora, mas se você quiser fazer uma oração. Daí eu falei: a gente pode rezar o texto da misericórdia, então. Daí estava sem microfone, sem nada. Ela disse: não, vou chamar o pessoal. Daí ela chamou o pessoal. A gente rezou o texto da misericórdia. Eu falei: a gente reza aquele creio comprido. Ela disse: eu vou pegar aqui no meu celular, eu rezo junto. Todo mundo rezou junto. Depois veio uma senhora, perguntou como é que era esse texto, gostou muito.
Daí eu disse para ela, eu podia falar um pouquinho então, ou antes ou depois? Ela disse, não, então tu fala depois, porque daí o pessoal já está junto. Aí quando a gente acabou de rezar o texto da misericórdia, eu virei para o pessoal e falei, aqui no Brasil a gente tem uma graça muito grande, porque Deus enviou uma pessoa no meio da política que disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a voz do povo é a voz de Deus. Daí eu mostrei para eles a mensagem de Nossa Senhora lá de Pernambuco, de Simbres, que ela disse que viria o comunismo tomar conta do Brasil. Seria um momento muito sério, mas as pessoas que rezassem, fizessem penitência, seriam protegidas. Eu falei isso para eles. Vocês têm que rezar, mas rezar com humildade, eu falei. Porque a gente vê que tem muitos protestantes no meio que vão lá e ficam gritando. Daí eu aproveitei a minha oportunidade de falar e eu falei, qual é o filho que grita com o pai? Só se for um malcriado. A gente tem que rezar sendo humilde, pedindo para Deus. Mostrei a mensagem, a fala do padre Cícero, que ele disse que o comunismo é coisa do diabo. Então eu falei de novo, isso não é uma briga política, é uma briga de Deus e do diabo, é uma briga do mal e contra o bem. E Deus vai nos ajudar porque Ele é maior se nós pedirmos. Deus nos deu a liberdade. Se o povo brasileiro for mesmo cristão e brigar, pedir por Deus, Deus vai intervir. Deus vai ajudar, porque Ele é maior. A gente sabe que a nova ordem mundial está aí, nas portas. Ela vai vir, porque tem que se cumprir as profecias. Mas também tem a profecia, tem a mensagem que fala que se tivesse um presidente católico, a Nossa Senhora iria ajudar. E que essa igreja vai ser reconhecida. Por um curto espaço, o profeta será reconhecido. Então, se for agora o comunismo fechar tudo, ele não será reconhecido. Ainda tem tempo, ainda virá um tempo de misericórdia. E nós estamos lá para testemunhar isso. Muitas pessoas vêm falar com a gente fala a verdade. A gente não chega falando. Quando a pessoa vem perguntar, a gente fala. Lá em Joinville a gente também teve, não falamos nada. Mas eu sei, tem exemplos de São Francisco. A gente que gosta de São Francisco, leu a vida dele, ele deu um grande exemplo. Ele convidava os seus irmãos para pregar. E o que eles faziam? Ele disse, vamos pregar agora, vamos pregar hoje. Só caminhando no meio da rua. O exemplo conta muito. O primeiro dia que a gente chegou aqui no balneário, na beira do asfalto, tinha muita gente ali no outro lado do asfalto, um lado estava fechado. E a gente de saia é difícil pular aquela mureta. Então a gente teve que caminhar quase até o final do asfalto. E todo aquele caminho a gente foi aplaudido. A gente não quer aplauso. Não é para nós, é para Deus. Eles ficam felizes quando vem um religioso lá no meio deles. Porque, infelizmente, os religiosos não se pronunciam. Não defendem o povo. Para mim é uma honra estar lá no meio deles. É uma alegria. Porque quando a gente se consagra, não é para a gente. É para salvar as almas. A gente não procura ser feliz, a gente quer fazer o outro feliz. Essa é a oração de São Francisco. Amar para ser amado. Levar a verdade onde houver mentira. Levar a paz onde houver a guerra. A gente está lá para dar exemplo. Mesmo se a gente não pode falar. Lá em Joinville a gente ficou na frente do exército, na frente do portão. Eu rezei o texto da misericórdia quietinha no meu canto. Vocês acham que isso não ajuda? Vocês acham que isso não adianta? Sim, adianta muito. Acalma as pessoas. Porque tem gente que está nervosa, está desanimada. Chegou um homem do nosso lado, assim, ele pegou na grade do portão do exército e sacudiu, assim, ele estava com uma cara de desespero. Daí as pessoas falaram, não, calma, calma. Então a gente tem que estar lá para dar paz, para levar esperança para esse povo. Porque foi isso que a gente recebeu no batismo. É isso que a gente professa, fé, esperança e caridade. A gente tem que levar fé para eles, esperança. E a nossa caridade tem que ser em casa, na rua, onde a gente estiver. Principalmente nós que somos religiosos. Temos que ser exemplo e exercitar a caridade. É muito bonito ser religioso na igreja. Rezar o rosário, usar um hábito. É fácil. Ali ninguém nos critica. Ali ninguém olha torto para a gente. Mas a gente tem que ser exemplo na rua também. Porque tem muita gente que precisa. Ontem mesmo veio 2 senhoras falar com a gente.
Eu não vou mais na igreja, ela falou. Aqueles padres que eu escutava na internet, eu não escuto mais, porque eles não se pronunciam. E daí a gente fala a verdade. E daí a gente mostra a vida do nosso profeta. Particularmente, quando as pessoas procuram, a gente está ali para responder, para mostrar a verdade. Vamos falar enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente pode. Olha o que passamos na pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Agora não, Deus está nos dando essa oportunidade. Vão para a rua. Quando a gente pode falar, a gente fala. Quando a gente não pode falar, a gente simplesmente serve de exemplo. Estamos ali em nome de Deus, porque a luta é espiritual. Quantos programas já estamos falando sobre esse assunto? Muita gente não estava gostando porque achava que estávamos falando de política. Não estamos falando de política. Estamos falando da guerra do bem contra o mal. E nós estamos do lado do bem. E se nós formos humildes o suficiente e pedirmos para Deus, Deus é maior e vencerá. Não desanimem. Fé, esperança e caridade. O que vai restar é a caridade. Mesmo que a gente perca a fé, a esperança, não podemos faltar com a caridade. Vamos ajudar enquanto a gente pode. Quem não pode estar lá fora, como a Ana Maria, está ficando com a mãe, a Lara, esposa do Luca, está ficando com as crianças, a Larissa está ficando com as crianças do Bambam. Tudo ajuda. Tudo ajuda. Vamos fazer uma corrente de oração, uma corrente humanitária. A gente vê lá idosos, crianças, pessoas na cadeira de roda, porque são todos brasileiros. O amor tem que reinar, o amor vai vencer. A gente recebe críticas de parentes debochando, vocês têm que aceitar. Pessoas completamente viradas para a esquerda. Não faz mal. Deus é maior. E vamos lutar até o fim. Enquanto tivermos vida, temos que lutar. Todos os santos morreram por quê? Porque deram a vida por Deus. E se nós quisermos ir para o céu, não será diferente.